Marcos 9, 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Nos versos anteriores nós lemos que Jesus subiu ao monte da Transfiguração, onde apareceu diante de Pedro, Tiago e João, de uma forma gloriosa, falando com Moisés e Elias. E quando descia do monte com estes 3 discípulos, cá embaixo estavam os outros discípulos, numa grande confusão, porque um pai trouxe o seu filho endemoniado, pedindo que os discípulos expulsassem o demónio, mas eles não conseguiram. Jesus acabou por expulsar o demónio e libertar aquela criança. E quando chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus por que é que não puderam expulsar o demónio. Podemos ver aqui os discípulos de Jesus em contraste com o pai daquele menino que estava possuído por um espírito maligno. O pai daquele menino humilhou-se diante de Jesus. Os discípulos não se humilharam para reconhecer a sua incredulidade. Eles não disseram como o pai do menino, que lemos no versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O pai do menino sabia da sua incredulidade. Por um lado, ele acreditava, mas por outro, ele sabia que era incrédulo e, por isso, ele pedia ao Senhor ajuda. Os discípulos, eles não tiveram esta humildade do pai do menino. Os discípulos não puderam fazer o que Jesus lhes tinha comissionado a fazer, provavelmente porque estavam em piloto automático. Isto é, achavam que o poder que tinham recebido, que lemos nos versos 14 e 15 do capítulo 3 de Marcos, quando Jesus nomeou para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem poder para curar as enfermidades e expulsar os demónios, provavelmente os discípulos achavam que o poder que tinham recebido estava automaticamente com eles, independentemente da sua oração e jejum. E por isso é que Jesus lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Todos nós, os que cremos, temos algum grau de incredulidade dentro de nós. Essa incredulidade só sai com oração e jejum. Ou seja, com a nossa declaração através da oração e por vezes do jejum, que confiamos apenas em Jesus. Não confiamos em nós mesmos. A nossa declaração através da oração e por vezes através do jejum, de que necessitamos desesperadamente de ser cada dia, cada instante, ajudados por Jesus, como o pai do menino disse: ajuda a minha incredulidade. Ajudados por Jesus, inclusive, para crer, para ter fé, pois a fé é uma dádiva de Deus. É na oração e jejum que Deus nos capacita com mais fé, que Deus nos capacita com a sua presença, com a sua palavra, para que possamos ir e fazer aquilo que é a sua vontade, e não a nossa. A oração e jejum não é uma fórmula para que Deus nos dê o que nós queremos. A oração e jejum é a forma de nos humilharmos diante daquele que pode todas as coisas, para que Ele nos capacite com fé, com dons, para que o que Ele quer fazer seja feito através de nós.